Aí muita gente vai dizer, mas não tem a palavra papa na Bíblia. Ué, tem milhares de palavras e de coisas que não tem na Bíblia, e nem por isso a gente deixa de usar. A igreja é o corpo místico de Cristo. E este corpo místico é governado visivelmente pelo vigário de Cristo, pelo bispo de Roma, que no começo não era chamado de papa. O termo papa veio depois. Sabia-se que ali em Roma estava a sé de Pedro, os sucessores de Pedro, os bispos de Roma. E ali, pelo final do século III, início do século IV, sobretudo os cristãos de origem grega começaram a chamar os seus bispos de papas. Depois, esse termo começou a ficar restrito aos patriarcas, que eram chamados de papas. E depois, por fim, na Igreja Latina, convencionou-se chamar de papa apenas ao bispo de Roma. A palavra papa é uma contração do grego antigo, que é papai, é pai, é o pai. É o pai de toda a multidão dos católicos espalhados pelo mundo todo. É o Papa. E aí então o uso do termo Papa passou a ser aplicado ao bispo de Roma. Aí muita gente vai dizer, mas não tem a palavra Papa na Bíblia. Ué, tem milhares de palavras e de coisas que não tem na Bíblia, e nem por isso a gente deixa de usar. Né? Então é absurdo querer encontrar tudo na Bíblia. A Bíblia é um livro que nos fala de fé. Só que a nossa vida é composta por fé, ciência, estudos, conhecimentos, enfim, tanta coisa. E nem tudo vai estar contemplado na Bíblia. A Bíblia nos dá a direção, nos dá os critérios, mas nem tudo está contido nela. Então Deus nos deu inteligência, Deus nos deu liberdade, vontade. Então existem coisas que não estão contempladas aqui, existem coisas que não tinham sido nem inventadas. E isso não significa que nós não podemos mencioná-las, usá-las. Inclusive os termos. Existem termos que nós vamos aplicando às coisas que já existem para tornar a realidade dessas coisas mais compreensível. Então, por exemplo, onde está o Papa na Sagrada Escritura? Em todas as passagens bíblicas onde nós falamos da vocação de Pedro. Pedro é o primeiro Papa. E aí muita gente vai dizer, mas a Bíblia não está dizendo que é porque o termo não existia. Ele não era aplicado, até existia o termo, mas ele não era aplicado aos bispos da igreja e ainda mais ao bispo de Roma. É um termo que passou a ser aplicado com o passar do tempo. E por que passou-se a aplicar esse termo Papa ao sucessor de Pedro? Para clarear a sua missão, para que a gente compreenda melhor o que é a sua missão. Qual que é a missão do Papa? É a missão de pastorear, mas é também a missão de ser pai. E o pai ama, ensina, mas corrige também. Então, o ofício papal implica nisso. Então, nós temos Pedro como primeiro chefe da igreja. Depois Lino, Cleto, Clemente e vai. Numa linha ininterrupta até chegar a Leão XIV, que é o 267º sucessor de São Pedro. Então, o fundamento do papado ele está onde? Na doutrina de Cristo. Cristo constituiu um chefe para a sua igreja e Cristo constituiu uma igreja que é hierárquica. E o fato de ser uma igreja hierárquica não diminui em nada a importância das várias vocações. Um pai e uma mãe de família, ele não é menos que um bispo. Um padre não é menos do que um casal casado. Entendeu? As vocações, elas são complementares. E na igreja nós temos santos, nós temos sobre os nossos altares leigos, casados, solteiros, homens, mulheres, bispos, padres, papas, sobre os nossos altares. Porque para Deus o que importa não é a função que nós ocupamos, mas é o quanto nós o amamos na vocação em que nós estamos. É isso. O que faz diferença diante de Deus é isso.